Estamos ao vivo nessa terça-feira maravilhosa em que o Senhor nos deu, em que o Senhor nos presenteou e estaremos agora, daqui a pouquinho, continuando a leitura de 2 aos Coríntios. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos presenteou com mais esse dia. O Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, lendo a Tua palavra. Abençoa, Deus, essa palavra no nosso coração, para que nós possamos crescer, Senhor, e estar com o Senhor. Tirar de nós todo sentimento ruim, todo sentimento de autocomiseração, todo sentimento de autodestruição, e que o Senhor seja aquele que está revigorando, aquele que está sempre conosco, nos dando, Senhor, dia a dia o Teu bálsamo, fazendo com que a gente se arrependa e deixe o Senhor crescer em nós e não os nossos sentimentos mais profundos, Deus. Faz com que a gente diminua e o Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém. 2 aos Coríntios, capítulo 3. Será que começamos outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que precisamos, à semelhança de alguns, de cartas de recomendação para vós ou da parte de vós? Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações de carne. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como se viesse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Foi Ele quem também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa do seu brilho que estava se dissipando, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério que traz a condenação era glorioso, quanto mais glorioso ainda será o ministério que traz a justiça. Pois, na verdade, o que foi glorioso deixou de sê-lo em comparação com a glória extremamente maior. Porque se o que estava se dissipando era glorioso, muito mais glorioso será o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, valemo-nos de muita confiança no falar. E não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto, para que os israelitas não fixassem os olhos no restante da glória que se dissipava. Mas a mente deles tornou-se insensível, pois até hoje, quando ouvem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece e não lhes é retirado, pois somente em Cristo ele é removido. Sim, até hoje, sempre que Moisés é lido, há um véu sobre o coração deles. Contudo, quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Glória a Deus pela leitura de mais um capítulo. Capítulo 4. O ministério de Paulo concentra-se em Jesus Cristo. Portanto, tendo esse ministério pela misericórdia que nos foi concedida, não nos desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, não procedendo com astúcia, nem distorcendo a palavra de Deus. Mas, pela proclamação pública da verdade, recomendamo-nos a consciência de todos os homens diante de Deus. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto, entre os quais o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor,
e a nós mesmos como vosso servo por causa de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Pois nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vós a vida. Todavia, uma vez que temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, cri, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Pois tudo é para o vosso benefício, para que a graça multiplicada por causa de muitos faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não nos desanimamos, ainda que nosso exterior esteja se desgastando. O nosso interior está sendo renovado todos os dias. Pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Glória a Deus pela leitura de mais um capítulo. Esse capítulo é de muita relevância mesmo. Muitas coisas importantes foram ditas aqui, né? Que nós temos esse tesouro em vaso de barro, que o nosso corpo é barro, mas o espírito é um tesouro, né? Que também ele falou aqui, ó, quando sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E a nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. E finalmente o que nossos olhos, nossos sentidos, que são carne, eles veem é passageiro, mas aquilo que não se vê, que é muito superior, que está além dessa dimensão, isso é eterno. Capítulo 5. Sabemos que, se esta tenda, nossa casa terrena, for destruída, temos um edifício na parte de Deus, uma casa eterna no céu, não feita por mãos humanas. Enquanto estamos nessa tenda, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Pois se de fato estivermos vestidos, não seremos achados despidos. Porque enquanto estamos nessa tenda, gememos e somos afligidos, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e deu-nos o Espírito como garantia. Portanto, estamos sempre confiantes, sabendo que, enquanto presentes no corpo, estamos ausentes no Senhor. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Assim estaremos confiantes e preferimos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor.
Por isso também nos esforçamos para agradá-lo, quer no corpo, quer fora dele. Pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal. Portanto, sabendo o que significa temer o Senhor, procuramos convencer os homens. Contudo, já somos bem conhecidos por Deus, e espero que também sejamos bem conhecidos em vossa consciência. Não estamos de novo nos recomendando a vós, mas vos concedemos a oportunidade de vos orgulhardes por nossa causa, de modo que tenhais resposta para os que se orgulham das aparências e não do que está no coração. Porque se enlouquecemos, é por Deus que enlouquecemos. Se não perdemos o juízo, é por vós que não o perdemos. Pois o que motiva é o amor de Cristo, porque concluímos que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, daqui por diante não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo os padrões humanos, agora não o conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim suplicamo-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Glória a Deus pela leitura de mais um capítulo. Capítulo 6. E nós, como cooperadores de Deus, também vos exortamos a não receber a graça de Deus em vão, porque ele diz: no tempo aceitável eu te escutei e no dia da salvação te socorri. Agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. Não damos motivos de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja achado em falta. Antes, em tudo nos recomendamos como servos de Deus, em muita perseverança, em tribulações, em dificuldades, em angústias, em chicoteamentos, em prisões, em tumultos, em trabalhos, em noites sem dormir, em jejuns, em pureza, em conhecimento, em paciência, em bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na mensagem da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto de ataque como de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa reputação. Como se fôssemos mentirosos, sendo, porém, verdadeiros. Como desconhecidos, porém, bem conhecidos. Como quem está morrendo, mas de fato vivendo. Castigados, porém, não mortos. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Ó Coríntios, temos falado abertamente convosco. Nosso coração está aberto. Nossa afeição por vós não está restrita, mas tendes restringido o vosso afeto para conosco. Em retribuição falo como a filhos. Abri também o vosso coração. Não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão há entre luz e trevas? Que harmonia existe entre Cristo e Belial? Que parceria tem o crente com o incrédulo? E que acordo tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, como ele disse: habitarei neles e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. E não toqueis em nenhuma coisa impura, e eu vos receberei.
Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Fique lá. Eu só quero saber de carinho. Não é verdade? Fique lá. Lá na cadeira. Quando ele fala no capítulo 4:18, não fixamos o olhar. A canção Aquarela de Toquinho destaca a vida passageira. Essa música exalta a beleza da vida que, começando por meio de simples rabiscos, ganha amplitude de uma trajetória muito colorida, mas que ao final verá tudo nela se descolorir tal qual uma aquarela. Diante desta realidade, devemos voltar a atenção ao que é eterno e permanece. Vamos todos juntos em uma passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. A realidade da esperança cristã de vitória sobre a morte é um tema recorrente na Escritura. Há neste trecho contrapontos entre palavras que representam o que é temporal e outras que representam o que é eterno. Tenda e habitação celestial. Vestidos e despidos, mortal e absorvido pela vida, presentes e ausentes. E quando ele fala em tenda, é uma metáfora do corpo físico, continente da parte imaterial da pessoa. As tendas eram habitações temporárias, né? Elas podiam ser desmontadas, elas podiam ser rasgadas, podiam ser descartadas, digamos assim. Mas quando você constrói uma casa, você não pode mais sair de um lugar para o outro, né? Você está ali em algo que vai durar por muito tempo. Na construção, a gente tem um cálculo de mais ou menos 60 anos, 70 anos para as casas, chegando até 80 anos ou mais, para as casas que nós construímos atualmente. E é interessante como isso, pensando agora, né? Como isso se confunde com a idade do homem. O homem nessa terra ele vive 70, 80 anos e o que passar disso a palavra mesmo fala que é enfado e canseira. Mesmo depois de tanta tecnologia para poder aumentar aí a vida do homem, poder perpetuar, ainda assim a gente tem um tempo nessa vida. E mesmo que se aumente 20, 30, 40 anos, ainda assim a eternidade ainda vai estar a anos-luz de distância. Então, para que a gente ficar correndo, né, com as nossas próprias forças para a eternidade, quando a gente já tem ela de graça? Quando ele fala se alguém está em Cristo, é nova criação. É interessante observar como Paulo usa a linguagem da criação para falar da salvação. No pensamento paulino, as doutrinas da criação e da salvação coexistem de maneira pacífica e harmoniosa, não sendo necessário separá-las em seções distintas, como se costuma fazer em alguns compêndios teológicos. Exatamente. A criação aqui ela é restabelecida, porque Deus criou o homem perfeito e Deus criou o homem em comunhão perfeita com ele também. Ele andava com o homem, ali Adão, né, e Eva estavam ali toda a tarde na presença do Senhor. E quando veio o pecado, aconteceu que eles se esconderam antes mesmo do Senhor chegar. Então eles não estavam mais aptos a estar na presença do Senhor. Da mesma forma, o
homem, quando não conhece a Jesus Cristo, ele não está apto, ele se esconde de Deus o tempo todo. Ele procura desculpas para dizer que está nu, que está em pecado e que não é digno da presença de Deus. Como até o centurião falou naquela passagem lá dos evangelhos, né? Que eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas dizei uma só palavra e serei salvo. No caso, serei não, se o meu servo será salvo, né? E aí Jesus falou, vá, a tua fé salvou o teu servo, e o servo dele foi salvo. E ele reconheceu que ele não era digno da presença do Senhor, mas ainda faltava algo para ele, como Cornélio, né, que reconhecia isso, dava esmolas ao povo, mas faltava ainda reconhecer o senhorio desse Deus encarnado que estava aqui na terra e fazia milagres. Faltava reconhecer que ele ressuscitou e que ele ressuscitaria, porque ele é a própria vida. Ele sendo a própria vida, a morte não poderia segurá-lo, né? Então, depois de algum tempo, Cornélio foi e entregou a sua vida a Jesus. O que falta para você entregar a sua vida para Jesus? Será que é o medo? O verdadeiro amor expulsa fora todo o medo. Deixa o medo para lá. Deixa o medo para lá e siga aquele que quer te dar união, carinho e amor. Ele quer estar perto de você. E é dessa forma que a gente conclui a leitura de hoje. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos deu, sim, essa oportunidade de ler o livro de 2 aos Coríntios. Coloca elas no meu coração e abençoa, Pai, todos que estarão ouvindo essa palavra, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, o Clube do Livro é de Jesus. Tchau.